Oficiais eleitorais encontraram as cédulas desaparecidas em sua recontagem manual. Nosso repórter foi ao condado para descobrir mais. 2 homens em Los Angeles estão sendo indiciados por fraude eleitoral. Eles supostamente cadastraram milhares de títulos de eleitor, entre outros crimes. A equipe jurídica de Trump publica outra declaração juramentada. Nela, um delator alega que a Dominion Voting Systems utiliza o mesmo software que a Smartmatic e alega que os sistemas eleitorais da Smartmatic foram projetados para manipular votos. Uma cientista de dados revela estatísticas que acredita terem sido alteradas pelo software de contagem de votos da eleição de 2020. Ela diz que nessa escala já não é possível serem falhas. A imensidão de dados sugere que pode ser manipulação. E um comitê do Senado pressionou 2 CEOs de redes sociais quanto às eleições. Um republicano questionou se haviam se coordenado para suprimir certos indivíduos e grupos. O condado da Geórgia recontou milhares de cédulas após os 2.700 votos não computados serem encontrados. Oficiais eleitorais dizem não estarem certos quanto a se foi uma falha de equipamento ou erro humano. Uma investigação está agora em curso para saber o que houve. Informações de Melina Weisskopf. Aqui no Colégio Eleitoral do Condado de Floyd, oficiais passaram quase todo o dia recontando mais de 8.000 cédulas antecipadas. Os oficiais nos disseram que decidiram recontar todas as cédulas antecipadas porque este é o lote de onde sumiram 2.700 que agora foram encontradas. Eles dizem que não têm certeza quanto a se o problema foi um erro humano ou se houve alguma falha do equipamento. Alegam que pode ter sido um problema em um scanner, que um de seus scanners em um local de contagem falhou no início da eleição e suspeitam que este pode ser o problema e que é lá que começará a investigação. Mas estão priorizando seguir e reescanear essas milhares de cédulas e garantir que o número esteja correto. O primeiro passo é lidar com o que está ocorrendo agora, fazer a recontagem. Certamente o próximo passo é dar um recado aos nossos cidadãos dizendo que corrigiremos isso por eles. Eles trouxeram outra máquina da Dominion Voting para reescanear as cédulas. O mesário disse que a nova máquina da Dominion foi só trazida para acelerar o processo. Sabemos que uma caixa com cerca de 5.000 cédulas foi removida do local onde um scanner teve defeitos no início dos votos. Essas cédulas foram ao escritório eleitoral. A pergunta em questão agora é, como metade dessas 5.000 foram contadas e a outra não foi, alguns suspeitam que pode ser um mesário fazendo mal seu trabalho. Eu estou preocupado em seguir, nós ainda não sabemos se foi um problema com o software ou com as pessoas usando o software, mas nenhuma das opções é aceitável e não deveria ser aceitável para o eleitor do condado de Floyd. Então, esperançosamente, conseguiríamos isolar o problema e descobrir o que é, mas o mais importante é que não repitamos. Temos mais eleições em 5 de janeiro, então é melhor acertar. Enquanto investigadores buscam descobrir o que houve, o secretário de Estado da Geórgia, Brad Raffensperger, pediu ao diretor eleitoral do condado para renunciar. Não pode-se dizer se isso ocorrerá, mas o conselho se reunirá quinta-feira para discutir a questão. Este é um condado muito republicano e a maioria das cédulas foram pró-Trump. Oficiais eleitorais insistem que os números atualizados não afetarão o resultado geral, mas um observador da contagem do condado de Gwinnett disse à NTD que se houverem vários erros relativamente pequenos, como o do condado de Floyd acontecendo desapercebidos, poderia vir a ser um grande problema. Com apenas uma margem de 1.400 votos de diferença entre Trump e Biden, o condado de Floyd dará resultados quarta-feira, junto ao resto da Geórgia. Todos os relatos devem ser dados até quarta-noite. Nossa repórter Melina também disse notar que o gabinete de Biden está observando de perto a mídia durante esse processo de recontagem. Uma representante do gabinete de Biden esteve presente na reportagem, próximo ao escritório eleitoral do condado de Floyd. Ela disse à NTD que era para garantir que a mídia tivesse clareza sobre a posição de Biden, de que esta recontagem não alteraria nada. Ela também disse que a equipe de Biden enviou ajudantes para garantir que a mídia não estivesse noticiando nada que eles julgassem impreciso. Melina disse que havia um ajudante jovem da equipe de Biden no local da contagem do condado de Gwinnett na noite anterior também. O escritório do secretário de Estado da Geórgia disse que o condado de Fayette também encontrou mais de 2.700 votos não contados. É o segundo condado da Geórgia a relatar milhares de votos desaparecidos. E a Suprema Corte da Pensilvânia acaba de rejeitar um processo do gabinete de Trump que alega que o estado violou a lei em sua gestão dos observadores das cédulas.
Em uma decisão de 5-2, a Corte da Pensilvânia julgou que o único requisito da lei estadual é que os observadores possam estar no recinto onde as cédulas são contadas. Um observador da campanha de Trump, Jeremy Mercer, disse não conseguir ver a assinatura, declarações ou outras marcas, mas a Corte julgou que não era necessário ver tais informações. Segundo o tribunal, os observadores da contagem na Filadélfia não possuíam o direito de se aproximar a qualquer distância dos mesários. Disse que dependia do condado definir onde os observadores da contagem ficariam. E o advogado de Trump, Rudy Giuliani, afirma que o gabinete de Trump quer levar o caso da Pensilvânia à Suprema Corte e estão dispostos a perder processos para chegar lá. Ele acredita que coletaram evidências mais que suficientes na Pensilvânia, no Michigan, no Wisconsin e na Geórgia para levar os casos à Suprema Corte. E disse que o caso do Michigan já está redigido e preparado. E um delator alega, em uma declaração juramentada, que os sistemas eleitorais da Smartmatic foram projetados para manipular votos e diz que foi testemunhado em primeira mão. Também alegou que os sistemas eleitorais da Dominion usam o mesmo software. A advogada do gabinete de Trump, Sidney Powell, na segunda-feira, publicou uma declaração juramentada de um suposto delator alegando haver testemunhado em primeira mão na Venezuela como o software eleitoral do país manipula votos sem deixar rastro. Também alegam que a Dominion Voting Systems, usada em quase 30 estados nos Estados Unidos, usa o software desenvolvido pela Smartmatic Electronic Voting Systems, o qual, argumentam, foi projetado para manipular votos. O delator diz que trabalhou com o guarda de segurança nacional do presidente venezuelano. A declaração aponta uma suposta conspiração entre executivos da Smartmatic, o ex-ditador venezuelano Hugo Chávez e os oficiais eleitorais do país para garantir que Chávez vencesse reeleições e tivesse o poder. O delator diz ter estado presente em diversas reuniões entre executivos da Smartmatic e Chávez. Ele alega que após a criação da implementação do software da Smartmatic, Chávez nunca perdeu eleições. Na verdade, garantiu vitórias para si, seu partido, parlamentares e prefeitos. Alega que o software e equipamentos da Dominion compartilham da mesma origem que os da Smartmatic. A declaração diz: a Dominion usa os mesmos métodos e fundamentalmente o mesmo tipo de software para o armazenamento, transferência e processamento de dados de identificação de eleitores e dados eleitorais. A Dominion e a Smartmatic fizeram negócio juntas. O software, o hardware e o sistema possuem as mesmas falhas fundamentais, permitindo múltiplas oportunidades de corromper os dados e disfarçar o processo de forma que uma pessoa comum não possa detectar qualquer fraude ou manipulação. A Dominion Voting Systems negou semana passada alegações de problemas de software. O delator também destacou que o software eleitoral manipula os votos e deu exemplos de votos sendo alterados em eleições venezuelanas. Joe Biden recentemente nomeou o presidente da Smartmatic, Peter Neffenger, ao seu time de transição para o Departamento de Segurança Doméstico. Apesar de sua sede ser hoje em Londres, a Smartmatic nunca rompeu completamente os vínculos à Venezuela. 2 dos fundadores venezuelanos ainda retêm as 2 posições de liderança máxima da empresa. O presidente da Comissão Eleitoral Federal disse que acredita na alegação de Sidney Powell de fraude eleitoral generalizada. O presidente da comissão, Traynor, disse que Powell foi honesta em todos os seus casos e por isso crê em suas alegações. Isso após Powell afirmar ter evidências crescentes de fraude eleitoral e outras irregularidades. Informações de Kevin Hogan. O presidente da Comissão Eleitoral Federal, Trey Traynor, e o conselheiro do gabinete de Trump, Corey Lewandowski, concordam em pelo menos algo. Ambos creem que a alegação de Sidney Powell quanto à fraude eleitoral sistemática é válida. Lewandowski disse ao podcast Water Cooler que Powell é uma procuradora profissional e ele não duvida dela se ela diz que tem evidências. Sidney Powell é uma advogada na equipe jurídica de Trump. Ela contou à Fox News sobre o que disse ser um sistema corrupto e insidioso de uso de sistemas eleitorais da Dominion e software da Smartmatic. Ela disse: estamos coletando evidências agora de diversos delatores que estão cientes de quantias substanciais de dinheiro sendo dadas a familiares de oficiais do Estado que licitaram o software. Diversos democratas, incluindo Elizabeth Warren e Amy Klobuchar, investigaram a Dominion em dezembro passado. Preocupavam-se com a integridade das eleições, dado que a Dominion e outras empresas de software eleitorais possuem laços ao setor privado. Powell diz estar furiosa com o governo por ignorar as reclamações dos democratas sobre a possível corrupção do software.
Ela preocupa-se que a CIA possa ter usado o software em benefício próprio e pediu a exoneração da diretora da CIA, Gina Haspel. Um grupo do Senado questionou os CEOs do Facebook e do Twitter ontem. Legisladores desejavam entender como as plataformas lidaram com a eleição, incluindo com desinformação e censura. Na terça-feira, os CEOs do Twitter e do Facebook defenderam as ações de suas empresas quanto à eleição. Compareceram perante o Comitê Judiciário do Senado. O senador Ted Cruz perguntou ao CEO do Twitter por que estava rotulando posts sobre fraude eleitoral. Por que o Twitter está agora colocando supostos avisos em virtualmente qualquer declaração sobre fraude eleitoral? Estamos simplesmente levando uma conversa mais ampla para as pessoas terem mais informações. Não estão. Vocês estão botando uma página que diz fraude eleitoral de qualquer tipo é extremamente rara nos Estados Unidos. Dorsey atestou que o Twitter rotulou cerca de 300 mil tweets sobre a eleição por conteúdo que ele disse que era disputado e possivelmente enganoso, incluindo muitos dos posts do presidente Trump sobre a fraude eleitoral. E 2 dias após a eleição, o Facebook derrubou um grupo feito por apoiadores do Trump chamado Stop the Steal. O senador republicano Josh Hawley perguntou ao CEO do Facebook quanto a se o Facebook coordena-se com o Twitter e o Google para suprimir certos indivíduos, hashtags ou grupos. Afirmou que um delator do Facebook o contatou sobre uma plataforma interna do Facebook chamada Tasks, na qual empregados podiam compartilhar informações sobre seu trabalho e se comunicar com colegas no Twitter e no Google. Zuckerberg não deu sua palavra. Sob juramento, você se compromete agora a providenciar uma lista da plataforma Tasks de todas as menções do Google e do Twitter? Não acho que seria sábio para mim me comprometer a isso no momento. Todos tomem nota de que o Sr. Zuckerberg agora repetidamente se negou a dar informações que ele sabe que tem. O democrata Richard Blumenthal disse que as empresas tiveram um papel construtivo durante a eleição. Ele disse que se preocupa que baixarão a guarda na eleição da Geórgia e não agirão contra informações perigosas. Nas semanas desde a eleição americana, uma cientista de dados britânica vem revelando o que ela chama de casos suspeitos quanto ao sistema de contagem de votos. Ela diz ter descoberto que votos foram inesperadamente adicionados e mesmo removidos. Conversamos com ela para ouvir as suas suspeitas sobre o que está ocorrendo. A cientista de dados Sarah Eaglesfield disse ter descoberto mudanças incomuns na contagem dos votos em diversos estados durante a eleição de 2020. De acordo com uma pesquisa, quase 60 condados dos Estados Unidos tiveram cédulas removidas da contagem total após terem sido contadas. Ela afirma que as variações nos dados indicam que o software de contagem dos votos, conhecido como Dominion Voting Systems, tem falhas. Eu não creio que o software de contagem de votos é adequado. Eu vi contagens descendo, vi votos sumindo e vi cédulas sendo contadas 2, 3, talvez até 4 vezes. Portanto, acho que esse software que o Texas não aprovou tem muitas falhas e deveria ser investigado antes dessa eleição seguir. Com base em sua análise, cédulas no condado de Wayne, no Michigan, foram contadas mais de uma vez. Números mostram que cédulas com o mesmo título de eleitor surgiram diversas vezes no software de contagem de votos. Ela explica que sente que as discrepâncias, junto das evidências de eleitores mortos, tornam impossível para qualquer um determinar os verdadeiros resultados da eleição. Quaisquer notícias ou quaisquer estimativas sendo levadas a você, elas podem ter certa precisão, na casa das centenas de milhares, mas elas não serão um resultado preciso para cada estado, a menos que haja uma contagem manual, e creio que todos os estados precisam auditar o que estão relatando. Sarah também disse que é vital para uma eleição justa relatar dados precisos. Se não se pode ter um sistema de contagem preciso, não é possível ter uma eleição precisa. Sem uma eleição precisa, você só está escolhendo aleatoriamente quem será seu próximo presidente. Processos abertos pelo gabinete de Trump nos estados decisivos ainda estão em curso. E 2 homens em Los Angeles foram indiciados por cometer fraude eleitoral. Informações de Cristina Kim, da NTD. Carlos Antônio de Barbim Montenegro e Marcos Raul Arevalo foram indiciados por supostamente enviar milhares de cadastros eleitorais fraudulentos de moradores de rua. De acordo com uma nota à imprensa do escritório do advogado distrital de Los Angeles, cada um dos suspeitos foi acusado de conspirar para cometer fraude eleitoral, 8 instâncias de fraude eleitoral, 4 instâncias de buscar e oferecer instrumentos falsificados e outras acusações de fraude eleitoral. Montenegro também foi indiciado
indiciado por mais 10 alegações de fraude eleitoral, 7 instâncias de buscar e oferecer instrumentos falsificados, 2 instâncias de perjúrio e 5 delitos de interferência na transmissão de declarações juramentadas. Ele supostamente enviou mais de 8.000 cadastros para o título de eleitor entre julho e outubro de 2020. Ele também é acusado de falsificar nomes, assinaturas e endereços em documentos legais, sob pena de perjúrio para candidatar-se a prefeito da cidade de Hawthorne. Se condenado, Montenegro pode receber até 15 anos e 8 meses de reclusão. Arevalo pode receber 7 anos de prisão. Mais detalhes sobre o caso não estão ainda disponíveis. Não está claro se seu esquema de fraude eleitoral afetou a eleição presidencial de alguma forma.